Olá, meus queridos, estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que seja um tempo muito especial para você, para mim, para todos nós, né? Um tempo de adoração ao Senhor. E que Ele receba o nosso culto, né? Que Ele receba o nosso louvor. Que sejamos essa noite edificados pelos louvores, edificados pela palavra. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero, Pai, nessa hora, pedir ao Senhor por nosso culto, por nossa programação dessa noite. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Pedimos ao Senhor que receba, Pai, o nosso culto, o nosso louvor. Abençoa todas as partes desse culto e fala tremendamente ao nosso coração nessa noite. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.
casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito ou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. A morte dele na cruz não foi em vão, meu Deus. Ele morreu por mim, por você. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz
carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Aleluia. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, vou pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Aleluia, Deus. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores. Aleluia. Maravilhoso. Deus grandioso, poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela nossa vida. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te adoramos, ó Deus. Pai, sobre nosso ser, Senhor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Aleluia, Deus. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aceito, Senhor, podem me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, comece a obra. Tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem você por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor.
Meus queridos, agora nós vamos ter o tempo da palavra e hoje eu queria de maneira muito especial compartilhar até um assunto que eu compartilhei com um grupo de jovens de outra igreja há uma semana atrás, né? E vou falar um pouco hoje sobre como vencer o medo, tá? Como vencer o medo. E eu estou me baseando nesse momento em que a gente está vivendo, obviamente, né? Não é um tempo fácil. E eu queria aproveitar essa situação que estamos vivendo para falar um pouco sobre isso, tá? Falar um pouco sobre medo. Porque nós vamos pensar a ideia do medo nesse contexto de pandemia, né? E vamos depois fazer uma abordagem bíblica de palavra de esperança para o nosso coração sobre esse tema, né? Que é muito importante. De fato, a gente já vive uma realidade em que os problemas emocionais têm se potencializado, né? E mais com essa pandemia, eu creio que isso ainda teve uma potencialização, mas se potencializou ainda mais. Então, o nosso desafio hoje é pensar um pouco sobre o medo, o contexto da pandemia que a gente está vivendo, mas, claro, uma esperança bíblica. Nós estamos aqui em culto ao Senhor e nós vamos trazer uma palavra de esperança, né? Ao seu e ao meu coração, tá bem? Nós vamos pensar o seguinte, quando eu falei com a juventude sobre isso, né, os jovens que eu me reuni semana passada, eu comecei fazendo uma introdução sobre alguns gatilhos, e é importante que você preste atenção nisso, alguns gatilhos que geram o medo em tempos de crise, tá? São aquelas coisas que dão start, né? Que promovem o medo, que contribuem para o medo. Uma das primeiras coisas que tem contribuído muito para que as pessoas fiquem amedrontadas é a perca de absolutos e representatividades. O que eu quero dizer com isso? O que seria perder absolutos? Tem pessoas que têm como absoluto aquilo que realmente é uma base, é um fundamento para a sua existência, o dinheiro que tem, a riqueza que tem. Muitos é a própria fé, a religião, a igreja, né? Aqueles que são religiosos. Muitos são o plano de saúde que tem, muitos são a família que tem. E numa situação como essa, em tempos de crise, quando as pessoas perdem esses alicerces, né, esses absolutos, essas coisas que representam uma certa segurança, isso gera medo. Estamos vivendo um período em que a gente não tem tantas respostas, a gente não tem respostas, né? Então isso gera no coração de muita gente essa angústia, esse medo, essa ansiedade, porque coisas que eram até então absolutas, por exemplo, pessoas que têm plano de saúde, né, que achava que isso de fato traria uma condição melhor para ela do que para outras pessoas, a gente viu que nessa pandemia não é absoluto mais, né? Então esses absolutos que eu coloquei entre parênteses é por coisas que a gente acha que vão dar alguma segurança para nós, que na verdade não tem segurança alguma. Às vezes são pessoas também que nos trazem alguma segurança, são questões financeiras, alguma coisa que traz para nós esse sentimento de que é absoluto, que é seguro, que traz alguma representatividade para nós, e não há. Na história, em outros momentos de crise, como na chamada peste negra, né, a igreja deturpou um pouco a ideia do que foi a peste mesmo, que era um problema lá das pulgas do rato, a peste bubônica, né? E transformou aquilo numa questão espiritual e muita gente foi enganada por essa visão. E isso vamos dizer assim, matou um terço da Europa. Então, os absolutos, e depois com as reformas, reforma protestante, renascimento cultural, os movimentos da Idade Moderna, se repensou todas essas questões, né? Então imagina para as pessoas que foram descobrindo esses novos conceitos da ciência, né? Uma nova perspectiva sobre a fé, como foi complicado olhar que aquilo que era tão absoluto, que a igreja era tão poderosa na Idade Média, deturpou tantas coisas que eram tão importantes, né? Então, quando a gente fala dessa perca de absolutos, é aquelas coisas que a gente diz, não, isso aqui está certo, isso aqui é minha segurança, e no momento de crise isso chega a ser questionado, isso gera medo. Então, um dos gatilhos importantes que geram medo em nós é quando a gente perde esses absolutos. Uma outra coisa que gera muito medo é quando existem incógnitas que têm profunda relação com a minha sobrevivência. O que vai ser de mim? Né? Eu não tenho resposta sobre como será a minha vida daqui para frente, e isso tem um peso ainda maior porque isso tem uma forte relação com a minha sobrevivência. Então, quando acontecem coisas assim, isso gera medo, né? Pessoas têm dúvidas, não sabem o que vai acontecer com elas, e pior, isso tem uma profunda relação com a sua existência, com a sua sobrevivência. E uma terceira coisa que
também gera muito medo das pessoas, é a ausência de perspectivas seguras. É quando olha para o futuro e não tem uma perspectiva segura de que as coisas vão andar bem, que vai acontecer bem. Então isso gera medo. E aí a pergunta que eu faço, será que na Bíblia existiu algum contexto de pessoa, de algum personagem, que tenha vivido também essas características e isso tenha gerado medo no seu coração? Tem. Um caso muito interessante é o caso de Josué, tá? Por isso que eu vou usar agora com vocês, eu vou fazer primeiro uma abordagem sobre Josué, sobre como estava Josué, o que estava acontecendo com ele, e de como esses gatilhos eles também foram presentes na vida de Josué, no chamado dele. Quando você abre a Bíblia em Josué, capítulo 1, lá depois de Deuteronômio, tá? Josué, capítulo 1, é o chamado de Deus na vida de Josué, tá? Quando a gente fala de perder absolutos, representatividades, o primeiro grande problema que Josué enfrentou, e que eu creio que ele gerou medo no coração dele, até você vai ver nesse capítulo 1 de Josué, que Deus vai falar várias vezes, ó, não tenha medo, né? Ser forte e corajoso, enfrente essa situação. De fato, para mim, é a morte de Moisés, né? Porque Moisés era o grande líder do povo. Moisés que caminhou com esse povo por tanto tempo em busca da terra prometida. O contexto aqui era, vamos dizer assim, a etapa final para alcançar aquilo que era tão projetado desde a saída do Egito, que era conquistar a terra. E Moisés morre, bicho. Moisés era o grande legislador. Moisés era o cara, né, que liderava, que Deus chamou, que promoveu coisas incríveis nessa relação com Deus. E Josué vê esse cara morrer e agora vinha sobre suas mãos essa responsabilidade. Então eu creio que Josué perdeu aquilo que era uma referência, uma representatividade, aquilo que era, vamos dizer assim, a maior representação da ação de Deus na vida deles, que era o grande líder, né, que era Moisés. Josué passou por uma situação também de incógnitas que tem profunda relação com a sua sobrevivência, né, de não ter respostas, porque o povo que estava no outro lado do Jordão, que estava na chamada Terra Prometida, eram povos muito superiores aos hebreus que viviam no deserto, migrando, eram quase nômades, né? E os povos que estavam lá eram povos preparadíssimos, poderosíssimos, uma estrutura de nação, de estado, de economia bem superior aos hebreus. Como conquistar esse povo? E mais, isso era um contexto de guerra, então isso implicava diretamente com a sobrevivência desse povo. Então eu creio, né, a Bíblia não diz isso claramente, mas eu creio que Deus chega para Josué e fala, ó, ser forte, seja corajoso, porque para mim, de fato, Josué estava amedrontado pelo grande desafio que era um grande desafio mesmo. E também a ausência de perspectivas seguras, não tinha nada materialmente que deixava claro, Josué, vai dar certo, vai ser assim. A única promessa que ele tinha era a promessa de Deus, que não era a única, né? Ou era a promessa, né? Mas eu quero mostrar em termos materiais, né? Josué não tinha, de fato, algo seguro assim que mostrasse para ele, ó, você vai lá e vai conquistar. Um povo que vivia no deserto, seminômade, né? Muito inferior em todos os aspectos dos povos que eles iam conquistar em termos materiais. Como a gente ia prevalecer? Como vamos prevalecer diante desses povos? Então, de fato, Josué enfrenta uma situação muito difícil, né? Por que eu estou falando de Josué agora? Josué também vai nos ensinar, o livro, na verdade esse livro histórico vai nos ensinar muito sobre como vencer o medo, tá? Josué viveu esses gatilhos, né, que geram medo, e como ele venceu o medo é muito interessante, tá? Nós vamos ler aí até o versículo 9, o livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, ó, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Olha só. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós como prometi a Moisés. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso, cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não te afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu,
Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente vai aprender nesse texto aí algumas lições de como vencer o medo. Primeira coisa, nós temos que ter a consciência que vencemos o medo quando temos consciência que Deus está no controle de todas as coisas, tá? Moisés, que era o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, estava morto, não é? A crise chega muitas vezes de maneira repentina. Imagina na vida de Josué. Então, por isso que isso gerou medo. Mas nós precisamos assumir o nosso papel histórico. Nós precisamos assumir o nosso papel diante das crises. Nós não podemos ficar com apatia, desanimados, entristecidos. Nós temos uma missão. Deus nos colocou aqui não à toa. Não estamos de passeio nesse mundo. Estamos com uma missão e nós só vamos conseguir vencer as lutas diárias, os medos, os anseios que vêm sobre o nosso coração, se entendermos que temos uma missão, mas essa missão é dada por Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes damos desculpas dizendo para Deus que não estamos preparados para cruzar o Jordão, assim como Josué, e tomar posse da terra prometida, atravessar o nosso Jordão. O nosso Jordão seria o nosso grande desafio. Qual o Jordão que você tem que atravessar? Qual o desafio que você tem que ultrapassar? Entender sua missão, entender que Deus está no controle, ser guiado por Deus. Com a nossa idade, vários homens da história fizeram coisas surpreendentes. Por exemplo, Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo com 23 anos de idade. Mozart já havia consagrado como um grande gênio da música mundial com essa mesma idade. Cristóvão Colombo já tinha feito planos de chegar até a Índia com 28 anos de idade. Lutero começou a reforma com 38 e Calvino com 21 anos. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou sua missão na fogueira aos 19 anos de idade. Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado no mundo inteiro. E aí eu fico me perguntando, o que é que a gente tem feito? A gente tem dado desculpas ainda? A gente está só ficando com medo, não tem se libertado dessa apatia, desse medo, dessa ansiedade? Nossa confiança está no Senhor. Nossa vitória não vem dos homens, mas de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão, manter o ideal aceso, vencer o medo. Moisés estava morto. Quando Deus fala isso para Josué, é para que ele entendesse, olha, Moisés está morto. Aquilo que traz representatividade para você, aquilo que traz algum simbolismo de segurança, está morto, acabou, agora é com você. Agora é com você. Assuma o seu papel histórico. Assuma a sua missão. Tenha consciência que eu estou no controle. Até no final ele diz, não te mandei eu, né? Então tenha consciência que eu estou no controle. Então a gente só consegue vencer o medo quando nós temos essa consciência. Nós só vamos conseguir vencer o medo quando temos discernimento da visão de Deus para a nossa vida. No versículo 2, no versículo 4 aponta para isso. Na parte B ele diz, olha, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. No versículo 4, desde o deserto até o Líbano, até o grande Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Quando nós temos discernimento da visão de Deus, e eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem algo muito específico para você. Deus chama você, Deus prepara para você, mas isso não é uma coisa macro, isso não é uma coisa abstrata, isso é muito específico, isso é muito claro. Deus tem uma coisa muito preciosa e muito clara para você. O chamado de Josué para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para vencer o medo e cruzar o Jordão, vencer os seus medos, conduzindo aquele povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria para a sua vida. Ele tinha absoluta certeza disso. Deus respondeu 3 perguntas a Josué. Josué, a quem você vai levar? Ele já deixou claro, a todo o povo. Para onde você vai com esse povo? A terra que eu dou aos filhos de Israel, Canaã. Isso era muito claro. Quando você vai, Josué? Você vai agora. Então Deus deixou muito claro para Josué aonde, geograficamente, o que seria a sua missão, a quem alcançaria, quando, o tempo disso acontecer. Então eu quero dizer uma coisa para você, mesmo num momento tão difícil como a gente está vivendo, Deus quer que você tenha discernimento da visão dele para a sua vida. Deus quer que você tenha discernimento dos planos dele para a sua vida. E ter discernimento é ter consciência. Deus quer mostrar para você para onde você vai, quem você vai alcançar, quando você vai fazer isso. E a resposta também serve para nós, como ele disse para Josué, o tempo é agora. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você
de fato efetivar um compromisso com Deus. Hoje é o dia de você ter uma caminhada mais próxima com o Senhor. Hoje é o dia, é agora, é o tempo. Não olha para o teu passado, não fica com remorso do passado, se arrepende do que tu fez, mas o passado ficou para trás. O Senhor quer usar a tua vida agora. Sai dessa apatia. Vamos vencer o medo, vamos vencer a ansiedade. O que Deus chamou você para fazer, o que Deus colocou em suas mãos para realizar, qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus ou tem fugido como Jonas? Que Deus deu uma missão e ele começou a fugir. Quem caminha com base na visão de Deus para a sua vida, caminha com objetividade e supera seus medos. Paulo disse, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu caminho, eu vou, eu não fico estagnado, porque o medo nos deixa estagnados. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito e vence os seus medos. Uma terceira coisa que vai nos ajudar a vencer o medo é quando vivemos com o peito encharcado de ânimo e coragem. Quando você pega o versículo 6, o versículo 7, o versículo 9, o Senhor diz muito claro para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei. No versículo 7, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. No versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Josué estava amedrontado com a missão, Josué estava amedrontado com as circunstâncias, mas o Senhor disse para ele, é importante que o seu coração esteja encharcado de ânimo e coragem. Deus falou 3 vezes para Josué ser forte, tenha coragem, tenha ânimo. Sabe por que Deus falou isso para Josué? Porque o desânimo, gente, é contagioso. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo, sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida, sem ânimo não vencemos o medo. Sem coragem podemos ter visão, mas não sairemos do lugar. Quem crê corre riscos, quem confia sai da batalha em nome do Senhor. Quem crê no Senhor vence os Golias da vida. Josué ganhou tremendas batalhas, ele não temeu, ele confiou que o Senhor é que dá a vitória. Não estou dizendo com isso que agora você vai ser irresponsável e enfrentar o Covid e sair às ruas, não. Estou dizendo que você não pode desanimar e tem que compreender que Deus está no controle, que dias melhores virão e você precisa ter ânimo, coragem para enfrentar tudo isso. Para ser também bênção na vida de outras pessoas que estão amedrontadas. O texto nos mostra que ânimo é gerado no coração de 3 formas. De 3 formas. No versículo 6, ele mostra que o que produz o ânimo é a promessa de Deus. O versículo 6 diz, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento prometi a dar aos seus pais. Então o que produz ânimo no nosso coração é saber das promessas de Deus. Ele promete, ele diz que vai nos dar, ele vai nos abençoar. Então isso precisa gerar ânimo no seu coração. O Senhor promete cuidar de você. O que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. No versículo 7 diz, o ânimo é resultado da obediência, se você for olhar o versículo 7. No versículo 8 a gente vê, no versículo 9 na verdade, que o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. O texto diz, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, Deus oferece a Josué uma base histórica para a sua confiança. Ele diz assim, ó, olha só, no início eu falei que uma das grandes representatividades que Josué tinha era Moisés. Olha o que Deus diz a Josué. Lembra como eu fui com Moisés? Lembra que eu cuidei de Moisés? E a visão que Josué tinha sobre Moisés foi daquilo que Deus fez na vida de Moisés. Aí Deus diz assim para Josué, vou ser assim também com você. Olha só que garantia. E nós hoje temos muito mais garantias do que Deus pode fazer do que Josué naquele momento, porque nós temos toda a história bíblica que nos mostra como Deus foi no passado, como Ele agiu no passado e que Ele tem agido hoje, porque Ele transformou a minha vida e a sua. E nós teimamos ainda em ficar desanimados, porque ânimo e coragem é uma atitude, gente. Ânimo e coragem é uma atitude, é eu querer fazer isso. É eu enfrentar os meus medos. Deus oferece a Josué essa confiança. Ele diz, assim serei contigo. Deus também oferece a sua presença a Josué. E diz, eu serei contigo e não te desamparei. E ele diz isso para nós. Lá na grande comissão ele diz, vão e façam discípulos, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tenha ânimo, tenha coragem. Nós só vamos vencer o medo se o nosso coração estiver encharcado de ânimo e de coragem. Só assim que a gente vai vencer. Nós vamos vencer o medo também quando formos conduzidos segundo a palavra de Deus. Isso aqui é o mais importante.
Quando ele chega para Josué para falar sobre a importância de seguir a palavra, no versículo 7, no versículo 8, ele deixa algumas orientações muito claras para Josué e ele deixa 3 princípios e um resultado. Os 3 princípios é que Josué precisava meditar, fazer o que a palavra mandava e falar da palavra. No versículo 8 ele diz quando ele deveria meditar, dia e noite, sem cessar. O texto também diz quando ele deveria fazer isso, como ele deveria fazer isso, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. A palavra ia ajudar ele a se manter firme no propósito, na missão que ele tinha. E que ele deveria falar de que forma? Sem cessar. E qual o resultado disso? Está na parte B do versículo 8. Que ele cumprindo a palavra, ele meditando na palavra, ele fazendo as orientações do que estava na palavra, ele falando da palavra de Deus. O resultado seria como está na parte B do versículo. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O resultado claro de quem segue a palavra de Deus é sucesso e prosperidade. Em tudo vai ser bem-sucedido. Porque é Deus quem chama, é Deus quem desafia, é Deus quem dá a visão, é Deus quem dá o poder, é Deus que dá a vitória. Ele promete um fim glorioso, mas também estabelece os meios. Precisamos agir segundo a palavra de Deus, precisamos conhecer, viver e proclamar a palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus, há poder tremendo de transformação na palavra de Deus em tempos de desesperança. Em tempos de pandemia, em tempos de medo, com toda certeza, a palavra precisa ser o nosso refúgio. A palavra de Deus precisa ser o nosso refúgio. Você crente no Senhor, qual foi a última vez que você pegou a palavra para estudar, meditar, ruminar, pensar, refletir, se deleitar no Senhor? Nós não vamos vencer o medo de maneira nenhuma, se não formos conduzidos segundo a palavra de Deus. Não vamos. Foi isso que Deus orientou Josué, medita na palavra de Deus, medita dia e noite, pensa nisso constantemente. E eu queria concluir dizendo o seguinte, temos um grande desafio para a humanidade, que em muito geram medo, mas precisamos vencer os nossos temores e atravessar o nosso Jordão, enfrentar os nossos medos, olhar para o grande desafio, mas entender a nossa missão, entender quem Deus é, o que Ele faz e os meios que Ele coloca para nos ajudar a enfrentar nossos medos. Ao seu redor há crise, mas Deus chama você e faz promessas. É tempo de se levantar e obedecer. É tempo de experimentar os milagres de Deus, pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre, o medo cessa, milagres acontecem, porque o nosso Deus é o mesmo, que foi ontem, que é hoje e que será eternamente, porque Deus não muda. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a viver sem o medo, confiando inteiramente na ação de Deus em nossa vida. Vamos orar? Mas nessa oração eu queria colocar a sua vida diante de Deus, que você que está ouvindo, nosso amigo, quer entregar a vida para Jesus. Se você quer fazer isso, vou colocar meu contato sempre aqui, você pode me procurar. E você pode falar comigo sobre os seus medos, podemos orar juntos. Mas nessa oração final eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Nessa oração final também nós vamos encerrar nosso culto. Só queria informar para os irmãos que nós estamos com a nossa atividade de igreja voltando no próximo domingo, né? Claro, quem é idoso, crianças, pessoas de grupo de risco, né, não podem participar, obviamente. Falamos isso com tristeza, né? Mas são as condições para essa volta. E a gente vai informar isso no grupo da igreja, tá? Os irmãos também podem contribuir, entregar suas ofertas, entregar seus dízimos, né? Falar com a irmã Suerda, com a irmã Gracinha. A gente também está tentando reformar algumas áreas da igreja, então a gente precisa da contribuição dos irmãos, do envolvimento, do engajamento dos irmãos nessas ações, tá bom? E nós vamos encerrar agradecendo a Deus por essa palavra tão preciosa. Temos como vencer o medo, porque aquele que é o nosso Senhor, Ele quer nos ajudar a vencer o medo. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse culto tão especial. Por esse momento tão especial da Tua palavra ao nosso coração, de cânticos ao nosso coração, que trazem a necessidade de a gente sempre te adorar, de buscar o Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nos ajuda a cada dia a confiar no Senhor. Que esses gatilhos que geram medo em nosso coração sejam, vamos dizer assim, revertidos em palavras de esperança que provém das Escrituras, que provém da Tua ação. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa as programações que vamos ter, abençoa nosso retorno, abençoa a vida
a gestão, a parte administrativa da igreja, financeira, Pai, que o Senhor abençoe. Peço também pelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nossos amigos, que o Senhor também confirme no coração deles a necessidade de se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para o Senhor, Pai, para que tenham uma caminhada com o Senhor, para que sejam discípulos teus. Nos abençoa, Pai, nós oramos agradecidos por esse culto tão especial. E nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente restante de domingo, né? E uma semana também abençoada. Deus abençoe. Um grande abraço. Descanso.